Eu sou a Júlia Rodrigues, fui orientada pela professora doutora Raquel. Meu trabalho foi sobre o efeito do treino de reversão na reorganização de equivalências relacionadas a gênero e profissões. Bom, a forma que indivíduos relacionam símbolos com significado pode ser aprendida socialmente, e o ensino de relações arbitrárias pode estabelecer classes de equivalência, podendo também tornar possível a transferência de função de um estímulo para os demais. E um exemplo disso são as relações estabelecidas entre carreiras e gênero, podendo gerar estereótipos. Bom, o meu estudo é uma replicação do estudo de Roseno 2018 e teve como objetivo verificar o efeito do treino de reversão na reorganização de classes de equivalência, como estímulos abstratos, palavras referentes a cursos relacionados ao gênero masculino ou feminino. Bom, participaram do estudo 8 estudantes da Universidade de Brasília, matriculados em cursos variados, e os participantes possuíam viés na atribuição de gêneros e cursos. Bom, aqui falando um pouco sobre o procedimento, primeiramente, os estudantes passaram por 2 atividades de avaliação de viés em relação a carreiras e cursos, e em seguida passaram por uma sequência de treinos e testes realizados no software Contingência Programada. Em relação aos treinos, cada treino apresentava 42 tentativas. Os treinos mistos eram compostos por 45. Para avançar para o próximo bloco de tentativas, era necessário 100% de acerto. Caso houvesse erros, cada bloco poderia ser repetido até 3 vezes. Em relação aos testes, eram precedidos por 2 blocos de treino misto, um em CRF e um em VR2, com critério igual dos treinos. Foram realizados testes de simetria, transitividade e equivalência, e o critério de formação ou reorganização de classe de equivalência era 88% de acerto em cada bloco do teste, totalizando 45 tentativas. Aqui estão alguns exemplos de estímulos utilizados nessas tarefas de testes e treinos do Contingência Programada, que foram divididos em 4 conjuntos. O conjunto A está relacionado a profissões, que eram divididas em profissões consideradas masculinas, femininas e neutras. Aqui na tela estão 3 exemplos de profissões consideradas neutras. E os conjuntos B, C e D estavam relacionados a estímulos abstratos. Aqui é um exemplo de como ocorria as tarefas de treino e teste. Primeiramente, aparecia na tela uma profissão, e o participante, ao clicar nessa profissão, embaixo eram apresentados estímulos abstratos. Caso o participante acertasse, aparecia um reforço positivo, e se ele errasse, aparecia um X na tela. E aqui estão as 2 tarefas de identificação de viés. Primeiro, o teste com latência, aparecia uma face, uma profissão, e o participante deveria indicar com o polegar assinando para cima ou para baixo, indicando uma concordância ou discordância em relação ao que foi apresentado na tela. Agora, em relação ao questionário, caso o participante marcasse uma pontuação próxima de 0, isso indicava que a profissão combinava mais com mulher, e números mais próximos pontuações mais próximas de 10 indicavam que a profissão combinava mais com o homem. O número 5 indicava indiferença em relação a essas relações. Agora, falando um pouco sobre os resultados, em relação ao questionário de carreiras e curso, todos os participantes, exceto o participante 5, responderam de acordo com os padrões sociais, ou seja, associando profissões femininas com o sexo feminino e profissões masculinas com o sexo masculino. Em relação aos resultados do teste com latência, foi observado que os 8 estudantes apresentaram resultados que indicam um padrão de respostas que é coerente com o que foi aprendido socialmente, ou seja, indicando viés negativo em relação à associação entre mulher e profissão masculina e homem e profissão feminina. Agora aqui em relação aos resultados dos testes, em relação ao teste da etapa 1, 5 participantes atingiram critérios de formação de classes de equivalência na primeira exposição, e em relação ao teste da etapa 2, os participantes não apresentaram critérios de reorganização de classes. Os participantes 2, 3, 7 e 9 atingiram esse critério apenas nos blocos de transitividade e equivalência. A conclusão que a gente chega é que os participantes não reorganizaram na etapa 2 as classes de equivalência formadas na etapa 1. Isso pode sugerir que as relações previamente aprendidas no contexto social pelos participantes podem ter competido com as relações que foram treinadas no experimento.
e estudos posteriores devem verificar o efeito da quantidade de reversões de uma ou de todas as relações e da repetição dos blocos de teste precedidos por treinos mistos sobre a reorganização de classes.